No final das contas, a impressão que eu tenho é que, por cacuete, os advogados acham mesmo que estão dentro de um tribunal. E eu volto a dizer, isso não é um julgamento, isso é um reality show político e deveria ter sido tratado como tal. Essa credibilidade terá que ser exteriorizada. Cara, puta merda. Algum de vocês no chat, nos comentários depois, algum de vocês entende algum desses termos? Porque está tudo dentro do esperado. Afinal, é um teatro em que as pessoas fingem existir um processo legal e um julgamento regular, quando, na verdade, todos sabem que Jair Bolsonaro já está condenado desde o primeiro dia. Então, qual é o meu grande comentário? Eu assisti agora há pouco, mais cedo hoje, a sustentação oral, por exemplo, dos advogados do presidente Bolsonaro. Meu grande comentário é que eu lamento que a defesa do presidente não tenha entendido até o dia de hoje, depois de tudo que aconteceu, que isso não é de fato um julgamento. Ora, se não é um julgamento, para que servem as sustentações orais? Para que servem as peças apresentadas? Ora, nós estamos, na verdade, diante de um grande reality show político. E por que isso é importante? Porque quando nós vamos fazer uma sustentação oral, nós temos que nos preocupar não em falar para os magistrados, para os juízes, pseudo-juízes, inclusive, que estão sentados ali na sua frente, no Ministério Público, porque nada que você falar ali vai realmente ter alguma relevância. Por outro lado, nós tivemos uma audiência gigantesca na internet e nas televisões, onde você poderia transmitir a mensagem para o Brasil, para o tribunal que realmente importa. O que nos Estados Unidos a gente usa muito esse termo, que é o Tribunal da Opinião Pública. A sustentação oral era, então, a última grande chance de você falar para o Brasil a sua versão dos fatos, para você expor ao Brasil os abusos cometidos ao longo do processo, para você expor ao Brasil o absurdo da tese, da ideia de que o presidente Bolsonaro deu um golpe direto da Disney, dando posse aos comandantes do Lula, que apoiou o 8 de janeiro, mesmo tendo dito para as pessoas saírem de lá. Todas do absurdo que o Estado policial brasileiro se tornou, da vergonha a qual o Brasil está submetido no mundo inteiro. Nada disso foi explicitado e abordado. Pelo contrário, as expressões utilizadas, e eu separei aqui só algumas para vocês entenderem, foram alguma coisa como imputatio delite, que é o baricentro, pretender dar-se tipicidade, temos a punibilidade do início de execução equiparada ao delito consumado, emprestar-se uma expansão, são termos realmente utilizados na sustentação oral da defesa do presidente Bolsonaro. E ter crimes estendidos são atípicos, analisar-se a questão sob o ponto de vista do Instituto do artigo 15º do Código Penal, consideração de caráter estritamente subsidiário, constatação subsidiária e de cárie subjetivo, isso eu nem sei o que é. Alto grau, expressões, alto grau de colegialidade. Nem sei falar esse troço. Essa credibilidade terá que ser exteriorizada. Cara, puta merda. Puta merda. Algum de vocês no chat, nos comentários depois, algum de vocês entende algum desses termos? Eu garanto a vocês que ninguém no Brasil entende. Ninguém dá enorme audiência. Isso não vai dar um corte de televisão. Um. Se eu fosse o jornalista tentando extrair os termos, Deus do céu. Deus do céu, que Deus nos ajude, cara. Que Deus nos ajude, porque nós não estamos nos ajudando.
Você pega todas as pesquisas de opinião, e eu não vou nem falar de Quest, que vale menos do que enquete na internet, mas vejam o percentual enorme do país que ainda acha que o presidente Bolsonaro está recebendo julgamento justo. A única missão real, não, talvez a única seja um exagero, a principal missão real da defesa do presidente era explicar à opinião pública que hoje nós vivemos debaixo de um regime de exceção. Eu vi um comentário, eu não vou botar no programa de hoje, porque não deu tempo de entrar, mas eu vi um comentário do Otávio Guedes na Globo News, onde ele fala uma coisa muito sensata, por incrível que pareça. Ele fala, olha, ele está falando, se referindo ao primeiro dia de julgamento. Nenhuma das pessoas que fez sustentação oral falou sobre perseguição política. Ora, conclusão dele. Então, tudo que o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo estão falando nos Estados Unidos não faz sentido algum. Se chega na hora do julgamento e nenhum dos julgados tem coragem de dizer que está sofrendo perseguição política. E eu falo isso com enorme tristeza, porque ele tem razão. Eu vou dar razão. Não, o termo perseguição política num tribunal de perseguição política sequer foi usado. Daí você pode tirar duas conclusões. Ou não foi utilizado e não foi citado porque as pessoas não têm coragem de admitir, justamente porque estão sob perseguição política, ou porque esse, de fato, não é para eles um tema central. No final das contas, a impressão que eu tenho é que, por cacoete, os advogados acham mesmo que estão dentro de um tribunal. E eu volto a dizer, isso não é um julgamento, isso é um reality show político e deveria ter sido tratado como tal. Claro, a defesa precisa cavar as nulidades, fazer a defesa técnica adequada, etc, etc, que eu entendo, e eu, com a minha limitação, porque eu não sou jurista, eu entendo que isso foi feito. Eu entendo que esse aspecto foi feito. Quando eu falo para o presidente Bolsonaro ir, quando eu falo é porque isso é um reality show. E eu realmente não sou advogado, gosto sou um curioso a respeito do direito, mas não sou advogado, então não tenho condições de emitir um parecer a respeito desses assuntos. Mas digamos que de comunicação eu entendo uma coisa ou duas. E eu faço isso aqui quase que em tom de desabafo, que eu sinto que a missão não foi cumprida. Sem demérito, aliás, a sustentação oral do parte do Celso Filardi eu achei confusa, desestruturada, se referindo a uma parte como ministro do Exército, uma função que não existe, aí depois ele troca, não, estou me referindo ao chefe do Exército, que é uma função que também não existe, ele está se referindo ao comandante do Exército. Chega a ser corrigido pelo Flávio Dino, gaguejando, sempre meio fim, achei uma coisa um pouco confusa para uma sustentação oral. A parte do Paulo da Cunha Bueno eu achei bem mais interessante, mas, por outro lado, achei muito difícil a fala para o povo brasileiro. Muito difícil a fala. E nenhuma das duas abordou as questões centrais, que são o tribunal de exceção no qual nós vivemos. Se quer utilizar um termo de perseguição política, se quer utilizar os termos tribunal de exceção, enfim. Estamos aí.